Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos irmãos, queridas famílias, queridos telespectadores do Sistema Canção Nova de televisão e do Frater Play do YouTube. Com muita alegria estamos novamente lhe visitando com o programa ID, o Evangelho na sua casa, trazendo a palavra de Deus, trazendo aquelas respostas que o seu coração está ansiando, trazendo também Jesus Cristo ao coração de cada um. Hoje, nosso convidado é o nosso pastor, o Padre Miguel Costa, pároco da nossa paróquia São Martinho, que vem hoje trazer para nós a palavra de Deus, o Evangelho na sua casa. Olá, Padre Miguel. Olá, Salete. Que alegria tê-lo novamente Para aqui. mim também é uma alegria sempre poder vir aqui e colaborar, né, com essa obra de evangelização. Uma alegria. Ai, muito bom. Especialmente o senhor é o nosso pastor, né? O nosso mestre. Então, é importantíssima a sua palavra para nós. Esse encargo, né, que o Senhor me deu, né, de uma grande responsabilidade. Depois do Padre Ladislau estar à frente da paróquia, né, 50 e poucos anos, ter aprendido tanto com ele, agora sucedê-lo é uma grande responsabilidade, mas o Senhor nos dá a sua graça para continuar. Que bom, que bom. E qual o evangelho que o senhor escolheu hoje para nós? Escolhi Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, que é o evangelho da Marta e Maria, mais conhecido como Marta e Maria. E o senhor pode nos contar por que o senhor escolheu justo este evangelho para gravar hoje? Porque esse evangelho tem uma resposta, querido amigos que estão escutando, participando, muito necessária para a nossa época. Tá? Jesus aqui ele vai falar daquilo que é o único necessário. Tá? Então, você sabe o que é o único necessário, aquilo que é necessário nessa corrida louca que nós vivemos hoje, com tantas coisas que nós fazemos. O que é necessário? Jesus fala em a melhor parte, ou aquilo que é necessário, que nunca vai ser tirado. Então, sobre isso, queremos falar nesse texto, que nos ajude nesse tempo de correria, tempo de tantos compromissos, nós encontrarmos aquele que é o único necessário. Que bom, com certeza hoje o senhor vai falar diretamente aos nossos corações mesmo e nos trazer grandes respostas, grandes consolos e orientações. Mas agora a gente vai escutar a oração do nosso querido Padre Ladislau. Meu irmão, ora comigo, ó Senhor. Creio em Ti, Senhor. Creio na Tua santa palavra, na Tua presença viva. Tem piedade de mim e manifestai a Tua misericórdia. Que o Teu sangue precioso, que derramou no Calvário, derrame sobre mim, lavando-me, purificando-me, curando-me. Obrigado, Jesus. Meu Senhor, meu Deus, quero proclamar as maravilhas que fizeste e estás fazendo em minha vida. Eu te louvo e glorifico, Senhor, para sempre. Amém. Amém. Voltamos então, após essa linda oração do Padre Ladislau, que preparou mais nossos corações, para a proclamação do Evangelho. Estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando, por fim, disse: Senhor,
A ti não importa que minha irmã me deixe assim, sozinha, a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, o que não lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Salete, essa passagem é uma passagem bastante conhecida de todos nós e também da tradição da Igreja. Durante muito tempo, e também é uma interpretação válida, se colocava Marta e Maria como símbolos. Marta como aquela que acolhe, como aquela que trabalha, como aquela que é a missionária, ou aquele que dá a pessoa da ação, e Maria seria aquela que simboliza a contemplação, a oração. Então, seria uma simboliza a oração e a outra simboliza a ação. Realmente é uma interpretação que é válida, que durante muitos séculos e até hoje muitas vezes se vê dessa forma, mas hoje eu gostaria de chamar a atenção para uma outra interpretação. Não tanto essa questão de contrapor oração e ação, mas ver de fato o que a palavra está dizendo. O que Jesus está colocando nessa situação que ele está vivendo. Então ele chega na casa de Marta, ele é acolhido pela Marta, e Maria, a irmã de Marta, se coloca aos pés de Jesus para escutar a palavra. E Marta continua a fazer os seus serviços. E essa atitude de Marta, ela é corrigida por Jesus. E aqui acho importante a gente se dar conta disso. Porque às vezes coloca assim, não, Marta ela acolhia, símbolo daquela que está, daquela que é hospitaleira, que se coloca a serviço e tal. Tudo bem, são interpretações. Mas o que me chama a atenção é que Jesus corrige isso. Então, se ele corrige isso, não é uma atitude que nós devemos ter. É algo bastante profundo que eu acho que o texto está dizendo. E aí que nós precisamos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, para não fazer assim. Porque o que Jesus diz para Marta? Ele diz, olha, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. Então isso aqui, meus irmãos e irmãs, é uma correção. Então Jesus não está aprovando o que Marta está fazendo naquele momento. Apesar de que aquilo que ele está fazendo é um bem, ela não está fazendo um pecado naquele momento, ela não está... Ela está cuidando da casa, fazendo coisas que todos nós fazemos, todos os dias. E por isso que é tão atual para nós. Porque ela está fazendo aquilo que todos nós fazemos. Qualquer dona de casa faz, qualquer pessoa faz, dentro da sua casa. Se a sua casa está desarrumada, você vai arrumar. Isso não é pecado. Mas que se trata daquele momento propício, daquele momento. Por que agora Jesus corrige a Marta nesse momento? Por que ele diz, olha, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa necessária, até mesmo uma só. Então isso é uma correção, nos chamando a atenção para aquele que lê a palavra. Porque se nós olhamos, irmãos e irmãs, o nosso dia a dia, nós também somos assim.
Nós nos agitamos por muitas coisas e nos preocupamos por muitas coisas. E Jesus está dizendo, olha, uma coisa é necessária, uma. Diz até mesmo uma. E diz que a Maria escolheu a melhor parte. E é até interessante porque tem uma atitude de Marta aqui também que precisa ser salientada. Porque ela está lá, Jesus está sentado com a Maria e Marta corrige Jesus. É como se Jesus estivesse até faltando com a caridade, ou estivesse meio indiferente ao sofrimento dela. Não é? Mas, olha, Senhor, tu não te importas? É que nem os apóstolos, né, naquela tempestade, né? Olha, Senhor, tu não te importa que nós vamos perecer? Né? Que você não está vendo que a Maria está aí parada, sem fazer nada? E eu estou aqui cheio de trabalho e ela não me ajuda? O Senhor não te importa com isso? Que ela está aí parada? No entanto, a resposta de Jesus é esta. Tu te agitas e andas preocupada, inquietas e te agitas por muitas coisas, no entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. E o que está em jogo, então, aqui, meus irmãos e irmãs? Aquilo que é necessário dentro de todas as coisas que nós fazemos. Então, será que nós devemos agora, então, todos nós, você que é leigo, que tem o seu trabalho, que tem o seu serviço, sua casa, você que arruma a sua casa todos os dias, então o que você deve fazer? Você deve, então, não limpar a sua casa? Você deve apenas rezar? O que devemos fazer? O que é necessário? O que é necessário, meu irmão, minha irmã, e nesse caso, desse texto que Jesus coloca aqui, o que ele está chamando a atenção? Se a gente olhar o que Marta está fazendo, o que Maria está fazendo, ela está aos pés do Senhor, escutando a palavra. Então, quando Jesus chega, ela vai escutar a sua palavra. Então, o que nós devemos, o que é necessário, o que é fundamental para aquele que segue o Senhor? O que me caracteriza como um discípulo do Senhor? Primeira coisa, eu preciso escutá-lo. Se eu não escuto o Senhor, eu não sou discípulo de Cristo. Então, naquele momento, o que a Marta precisa fazer? Precisava, naquele momento, parar o seu serviço, porque a atitude de Marta, ela coloca o seu serviço, aquilo que ela acha de mais importante naquele momento, fazer. E isso interfere diretamente no nosso seguimento de Jesus. Porque se alguém quiser me seguir, diz o Senhor, renuncie a si mesmo. Então, se eu quero me tornar discípulo, a primeira coisa que eu preciso fazer, se eu quero ser santo, a primeira coisa é escutar o Senhor. E a sequência é, então, escutando o Senhor, colocar a sua palavra em prática. Portanto, a missão começa na escuta. O fazer não é o primeiro. Ou podemos dizer que o primeiro fazer é parar, é escutar. Então não significa que eu não vou fazer algo, que eu vou ficar apenas em oração. Mas a oração e a escuta da palavra precisa vir em primeiro lugar. Aquilo que eu faço, a maneira que eu trabalho, a maneira que eu rezo, a maneira que eu trato os funcionários, a maneira que você convive deve ser um fruto da escuta da palavra.
Então nós somos chamados a encarnar essa palavra, a dar sequência a essa palavra que o Senhor nos coloca. E Ele é o verdadeiro bem, Ele é o Senhor, Ele é aquele que é o necessário. Portanto, nenhuma atividade nossa tem sentido se Jesus está de lado. Agora, o que eu preciso fazer? Que caminho eu preciso trilhar, então, meus irmãos e irmãs? Você que tem uma vida agitada ou... Então, realmente, eu não vejo como se nós não aproveitarmos aqueles momentos que o Senhor nos dá. Por exemplo, você que vai à missa todo final de semana, por exemplo, só tem tempo para ir à missa, por exemplo, no final de semana. Escute bem a palavra, participe bem da Santa Missa. Preste atenção naquilo que é proclamado. Que de fato, que essa palavra proclamada seja a luz do seu final de semana, a luz da sua semana. E que essa palavra seja colocada em prática, levada a sério. Porque se nós pegamos esse texto e nós relacionamos ele com a parábola do semeador, nós começamos a perceber também que muitas vezes nós estamos aqui como aquela semente que cai na margem, a palavra muitas vezes está na margem da nossa vida. E por isso não damos frutos, por isso nós, às vezes até nas nossas atividades paroquiais, nós até como padres, infelizmente, muitas vezes, então nós vamos correndo para todos os lados, mas não paramos, mas não escutamos aquilo que o Senhor de fato deseja de nós. Esse é o problema da Marta, que não deve ser seguido. Porque se eu acolho Jesus na minha vida, mas eu não o escuto, não adianta. Se a sua palavra não entra em mim e não é luz para mim, não adianta nada. Não, Jesus mesmo diz, olha, não adianta você dizer Senhor, Senhor, se não faz aquilo que eu mando, Jesus diz. Se não faz aquilo que eu falo, que eu te ensino a fazer, que é viver a palavra de Deus. E claro, nós podemos aqui estender para a igreja, porque nós sabemos, agora celebramos, não faz muito tempo, Pedro e Paulo, ou seja, quando Jesus diz, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja, e tudo que tu ligares na terra será desligado no céu, será desligado na terra, e tudo que desligares, enfim, é isso. Então a palavra de Deus que nos chega através da igreja também é essa palavra que deve ser o centro da minha vida, o critério das minhas decisões. Senão a palavra pode estar à margem, ou então eu posso ser aquela pessoa que escuta com entusiasmo, acha bonita a palavra, mas quando começa a tentar viver a palavra, começa algum problema, eu já desisto e volto para a minha comodidade. Ou então eu estou tão preocupado com as ilusões do mundo, com as vãs preocupações, com as coisas que passam, são como aqueles espinhos da palavra, que eu não permito que vão sendo podados, que eu não permito que vão mudando de vida. Porque nós sabemos, santidade, meus irmãos e irmãs, vem de Deus. E nós sabemos que nós temos já essa semente da santidade em nós desde o nosso batismo. No entanto, é um processo de conversão. À luz desta palavra, à luz daquilo que a igreja vai nos colocando. E isso é o necessário. É isso que realmente é o centro da minha vida. Que deve ser aquela luz que ilumina as minhas decisões cotidianas. É aquela luz que vai realmente transformar o meu agir, que vai mudar o meu coração, que vai realmente, quando eu tiver que decidir algo, vai ser aquilo que vai estar contando dentro de mim. E isso no meu trabalho. Porque trabalho, meus irmãos, não é
algo que está fora de Deus. Não é ser cristão, ser santo. Não existe o santo que é apenas santo dentro da igreja, que templo, igreja. O santo é aquele que testemunha a sua fé em todos os ambientes, e não apenas com uma Bíblia na mão, mas com a palavra na vida, na maneira com que ele vive. Por exemplo, tantos e tantos santos da igreja que nós temos. São santos porque escutaram a palavra e a colocaram em prática, que permitiram que o Senhor Jesus fosse o centro, que permitiram que o Senhor Jesus, que a sua palavra fosse o necessário, aquilo que não poderia faltar de alimento na sua vida. Então o problema da Marta aqui não deve ser seguido. A gente não deve fazer como a Marta fez. E acho que devemos perceber que o Senhor Jesus nos chama a escutá-lo, a que Ele seja o centro da nossa vida. Que, de fato, a sua palavra se torne luz dos nossos passos. Que a sua palavra se torne, de fato, razão do nosso viver. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos convida a uma intimidade. O Senhor nos convida a vivermos a sua palavra, a acolhermos a sua palavra. Como diz naquela parábola, eu preciso escutá-la e acolher no meu coração a sua palavra. E essa palavra ela precisa passar para minhas mãos, para os meus pés, para o meu olhar, para a minha boca, para os meus ouvidos. Isso é necessário. Porque o que Jesus diz? O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro? Ou o que adianta você ter a sua casa toda organizada, mas longe de Deus? O que adianta nós fazermos obras bonitas, mas passageiras? E nós temos que ter cuidado com isso. Por isso, claro, eu vejo que o caminho do silêncio é um caminho que se faz necessário e que nós devemos buscá-lo. Claro, hoje nós temos muitos meios que podemos escutar, como esse que nós estamos vivendo. Mas isso não exclui que você, mesmo sendo mãe e pai, tendo o seu trabalho, que você tenha o seu descanso no Senhor. Nem que seja 10, 15, 20 minutos de silêncio buscando o Senhor. Nem que seja aquele momento de ação de graças que você faz na hora da Santa Missa. Porque o silêncio para o cristão é uma oportunidade de um diálogo, é onde eu silencio a minha vida e permito que o Senhor fale. Permito que o Senhor me inspire. Permito. Para quê? Para encontrá-lo e com ele me alimentar. E essa palavra vindo a mim realmente me transforma. E essa transformação é necessária. Então, meu irmão, minha irmã, um conselho, você como família, casa, busque agora que essa palavra do Senhor hoje nos ilumine. Que a gente perceba que de todas as coisas que nós fazemos, uma só coisa é necessária: escutar o Senhor e colocar em prática a sua palavra. Isso é necessário. É isso que nos leva para o céu. É isso que nos coloca no caminho da santidade. Isso faz a nossa vida valer a pena. Então busque o silêncio, busque a leitura da palavra, busque o sentido da sua vida a partir da palavra de Deus. E a partir deste encontro com a palavra, com o Cristo, direcionar toda a sua vida, todo o seu estado de vida, tudo aquilo que você faz. Que Deus possa lhe fortalecer, que Deus possa lhe dar essa graça, ou nos dar essa graça de nós
corrermos menos para as coisas vãs, mas de fato estarmos de prontidão para escutá-lo e colocar em prática a sua palavra. Salete. Padre Miguel, está muito boa esta partilha, com certeza essa resposta veio ao encontro de muitas necessidades e perguntas de cada um de nós. Mas o tempo passa muito rápido. Verdade. Já chegamos ao final do programa. Vamos agora rezar uma Ave Maria para Nossa Senhora da Evangelização, a padroeira do nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos muito as suas palavras, a sua presença no meio de nós, que, como nosso pastor, sempre são muito necessárias, muito bem-vindas, e podemos partilhar com o telespectador o que nós vivemos na nossa paróquia, nas Santas Missas, com o Padre Miguel, com as suas orientações, a sua dedicação e o seu amor para com cada um de nós, cada uma das suas ovelhas. Muito obrigada, Padre Miguel. Então, muito obrigado, Salete, por ter recebido esse convite, estar aqui. Uma alegria poder colaborar com essa obra. E, claro, também quero deixar um convite, né, às pessoas que moram em Porto Alegre ou arredores, que colocar à disposição a nossa paróquia São Martim, que tem missa de terça a domingo, às 18h30 e domingo pela manhã, às 10 horas. Então, se você quiser participar, sinta-se bem-vindo, vai ser bem acolhido. Agradecemos também a você, telespectador. Agradecemos a nossa equipe que colabora e contribui para que esse programa chegue até você. E agradecemos especialmente aos nossos colaboradores, que patrocinam esta evangelização através dos meios de comunicação. A sua colaboração, a sua oração, a sua divulgação contribui e muito, é muito necessária. Muito obrigada, que Deus lhe abençoe cada vez mais. E se você gostou deste programa, pode assistir novamente no Canção Nova Play ou no Frater Play, o nosso canal do YouTube. Assiste, curte, compartilha, inscreva-se no canal. Muito obrigada, Deus os abençoe, fiquem com Deus.